No vídeo de hoje, vamos falar das 4 ações previdenciárias, a melhor ação de cada setor do famoso setor BEST do Luiz Barsi, Banco, Energia, Saneamento e Seguros. A sigla BEST termina com a letra T, porém o setor de telecomunicações não está mais nada atrativo no momento e é um setor mais obsoleto, então acabou sendo deixado para trás recentemente e esses 4 setores acabaram virando destaque. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Por mais que você invista em outros tipos de ações mais arriscadas, mais voláteis, como é o meu caso, as ações que mais estão segurando a rentabilidade da minha carteira são ações perenes, como por exemplo, BB Seguridade no ramo de seguros, Banco do Brasil e Transmissão Paulista. As duas small caps que eu tenho na minha carteira acabou caindo bastante. Então, em momentos que a bolsa está em queda, geralmente as empresas menores e mais arriscadas caem mais. Por isso que é importante ter empresas sólidas para conseguir manter um bom resultado e um bom dividendo, fazendo a sua carteira cair menos em crises. Dito isso, a primeira ação no ramo bancário seria o Itaú. É uma ação com uma ótima perspectiva para os próximos anos. O dividendo acabou elevando e está com um bom cenário futuro para um dividendo também, sendo que é um banco que deu um excelente retorno em 10 anos, quase 500% para um banco desse tamanho, é fenomenal. A relação do seu preço sobre o valor patrimonial é abaixo da média e abaixo de anos que ele estava muito caro também. Na relação preço comparado ao seu lucro, também abaixo da média e abaixo de anos anteriores, quando estava muito bem precificado. É um banco que vem mantendo uma boa margem líquida, então consegue ter uma boa eficiência e uma boa rentabilidade sobre suas operações. Inclusive vem mantendo essa boa margem nos últimos anos, chegou a ter uma margem de quase 20% em 2018. Então ele tem espaço ainda para continuar crescendo suas margens. Na questão do seu payout, esse é a cereja do bolo, por isso que ele acabou aumentando os dividendos. Hoje está em 65% e a tendência é que mantenha esse bom payout em 2024 e 2025, já que não vislumbra mais tanto investimento. Então, diferente de 2023, 2022 e 2021, quando acabou pagando um payout mais baixo, refletiu num dividendo também baixo, agora em 2024 e 2025, possivelmente dividendos bem maiores. E é um banco que vem mantendo um bom ROI, ou seja, rentabilidade sobre o patrimônio, junto com também um bom ROIC. Esse ROI de 19% é um pouquinho acima da média e vem mantendo nos últimos anos esse excelente ROI, essa boa rentabilidade. Não é à toa que deu esse ótimo retorno. Vem apresentando também um crescimento de lucros bem moderado. Claro que para um banco desse tamanho, seu principal retorno vai vir dos dividendos e não em si do crescimento de cotação. Em questão de dividendos pagos, também cresceu no longo prazo. Claro que 2019 foi um ponto fora da curva, pagou R$ 2,80 por cada ação. A questão é que seu payout naquela época foi de 100%, então é por isso que foi esse dividendo bem alto. Se ele pagasse 100% atualmente, seria um dividendo ainda maior. Inclusive, o seu lucro por ação em 2019 foi R$ 2,77, então cada ação do banco deu R$ 2,77 de lucro. Atualmente já está em 3,63, então tivemos um crescimento no seu lucro. Ele é um banco que paga juros sobre capital próprio todos os meses, porém pagamentos menores, e no mês 3 de cada ano paga dividendos maiores e possivelmente no mês 9 também. Então em torno de 2 pagamentos maiores no ano, porém pagamentos mensais menores também. Na questão do seu lucro, deu uma escorregada em 2020, porém é uma crescente, não para de crescer, é um banco muito sólido e muito lucrativo. Sendo que hoje é um dos maiores bancos que temos atualmente, fundado em 1943 com quase 87 mil funcionários. Ele tem quase 300 bilhões de valor de mercado, um free float bem alto e um tag along de 80%, mas é muito difícil um banco desse tamanho lesar algum acionista. Então hoje acaba acontecendo uma distorção, o seu lucro está acima da sua cotação, diferente do Banco do Brasil, em que a cotação e o lucro está igualado. Então teoricamente teria mais desconto, ele teria que estar valendo por volta de R$ 38 a R$ 39 reais. Se formos comparar o Itaú com o Banco do Brasil, tem a questão do preço sobre lucro e valor patrimonial do Banco do Brasil ser menor, porque ele é estatal. Porém, na questão de dividendo, o Itaú também está perdendo um pouquinho, mas acaba refletindo no seu preço sobre lucro, que é quase o dobro. Então, proporcionalmente, o dividendo está maior, mas o que vai contar é o preço sobre o seu lucro. E o Itaú, neste primeiro trimestre de 2024, teve um lucro de 10 bilhões de reais.
Então, praticamente, se formos multiplicar por 4, uma estimativa de 40 bilhões de lucro no ano, um crescimento bem notório, já que em 2023 foi 33,88 bilhões. Se chegar a 40 bilhões, seria um crescimento de mais de 20%. Então, um crescimento bem explosivo e pode não ter acompanhado a sua cotação. Então, de banco que está indo com um ótimo resultado, é uma das excelentes opções. Claro que temos o Bradesco e o Santander bem barato, mas isso explica por causa na queda no seu lucro, nas suas margens e nos seus resultados. De bancos que estão indo muito bem, o Itaú é um destaque. A segunda ação que não tem como deixar de fora, e se formos desconsiderar as duas ações mais perenes no ramo de energia, que seria a Transmissão Paulista e Taesa, por serem bem clichês, a CEMIG estaria muito atrativa também, pagando um dividendo bem alto e com boas perspectivas também. O seu valor patrimonial é um pouquinho acima da sua média, porém foi distorcida por causa de anos anteriores e comparado a alguns anos que ela estava bem cara, acaba sendo um pouquinho abaixo também. Na relação preço sobre o seu lucro, também distorceu por causa de 2016, porém comparado a anos anteriores, está um pouco abaixo também. As suas margens, tivemos um crescimento, um ponto positivo, uma empresa que está tendo um crescimento da sua eficiência, das suas operações. O payout continua reduzido neste ano, então se ela aumentar o payout, pode acabar impactando um dividendo bem maior. Sendo que é uma empresa que vem mantendo bons ROIs também desde 2019, então um ponto muito positivo, está acima da sua média. ROICs também bem altos, a partir de 2021 são ROICs de mais de 2 dígitos, sendo que a sua média é 12,57, então a empresa mantendo essa boa rentabilidade do capital resulta também no crescimento da empresa, já que seu capital está rendendo mais do que as suas dívidas. Que por sinal sua dívida é bem pequena, 0,86, é uma dívida bem controlada e ela tem um crescimento de lucros médio em 5 anos de 12%. Então está com um bom crescimento, uma boa dívida, bons indicadores de eficiência e bons indicadores de precificação. Seu dividendo acaba ficando baixo na média por causa de 2018 e 2019, porém em 2021, 2022, 2023 e 2024 pagou dividendos consistentes e bons dividendos. Em questão de valores pagos, tivemos um não recorrente em 2014, por causa do seu payout de 145%, então acaba explicando nesse dividendo fora da curva, mas se formos comparar desde 2017, quando entre aspas teve um payout saudável, tivemos um crescimento notório. Um ponto negativo que não tem como deixar de falar é a questão da demora dos seus pagamentos. Por exemplo, a Datacom foi no mês 3 de 2024, o pagamento é somente no mês 12 de 2025, então realmente acaba afastando bastante investidores, porém é uma ótima empresa. Na questão dos seus lucros também é uma crescente, um ponto muito positivo. É uma empresa que tem 31 bilhões de valor de mercado, um bom free float, um ponto negativo também seria seu tag along de 80%, porém é difícil lesar algum acionista. É possível, mas não é provável. Outro ponto também é que sua receita vem crescendo no longo prazo, então não cresce seu lucro isoladamente, mas sim o seu faturamento e a sua receita. Sendo que o seu lucro acabou se igualando e teve anos que ela estava muito cara, a cotação estava acima do lucro, o que não é o caso de hoje. Praticamente acabou se igualando, então você não estaria pagando um ágio. E o seu lucro vem crescendo, 2019 foi 3,13 bilhões e 2023 5,77. Sendo que o seu ROI também vem se mantendo em boas margens, seu ROIC, sua margem também teve um crescimento comparado aos últimos anos. E de forma trimestral, agora no primeiro trimestre de 2024, teve um lucro um pouco abaixo, porém ainda um ótimo lucro. Precisamos ver como vai terminar o ano, porque um trimestre pode vir mais fraco, aí recupera no outro e assim vice-versa. E se você for comparar a CEMIG com a Copel e a CPFL Energia, ela tem o menor preço sobre lucro. Em questão de preço sobre valor patrimonial, a Copel ainda está um pouquinho abaixo, porém EV sobre EBITDA é uma boa diferença da Copel, então comparado à sua geração de caixa, ela está bem mais barata. Na questão dos dividendos também leva vantagem. Na questão da margem líquida continua sendo superior. O seu ROI acaba perdendo um pouquinho da CPFL, porém ganhando de lavada da Copel. E o seu ROIC também fica um pouquinho atrás da CPFL. Na questão de crescimento de receitas acaba ganhando, porém crescimento de lucros também fica um pouquinho atrás da CPFL. Mas pouca coisa e uma diferença absurda da Copel. E saindo um pouco do ramo de transmissão de energia, eu acredito que a CEMIG hoje é uma das mais baratas e com ótimas perspectivas futuras. Sobre ações de seguros, não temos como ignorar BB Seguridade, porque é uma ação que acabou subindo somente 12% no ano, enquanto a sua concorrente mais de 60%.
sendo que o seu preço sobre valor patrimonial é o menor patamar desde os últimos anos e poucas pessoas estão falando isso. As seguradoras são muito bem precificadas pelo seu valor patrimonial e é muito difícil uma empresa consolidada e bem famosa como esta ser mal precificada. Então hoje, entre aspas, seria uma oportunidade. Na relação preço sobre lucro, também é o menor patamar desde os últimos 10 anos. A sua média é 12 vezes, hoje está quase 50% abaixo da média. Novamente, uma empresa deste porte e desta perenidade é muito difícil essa precificação. É uma empresa que, comparado ao seu patrimônio, não tem dívidas. Ela tem um ROI e um ROIC muito altos também, característico de seguradoras. O crescimento de lucros é mais modesto, mais lento, então seu principal retorno vai vir dos dividendos. Até porque o seu payout é de costume ser mais alto, a média é 85%, podemos esperar por volta de 70% a 85% este ano. Então ainda assim um payout bem alto, levando em conta que ela está com um programa de recompra de ações. Então ela acaba recomprando suas próprias ações porque identificou que está barato, cancela elas e vai ter menos ações em circulação, aumentando o dividendo e o patrimônio. Então o dinheiro que ela iria distribuir em forma de dividendos acaba comprando as ações, por isso o payout um pouco menor. Na questão de dividendos pagos também é uma crescente, oscila um ano ou outro, tem um ano mais forte, outro mais fraco, porém no longo prazo é uma crescente bem notória e é uma empresa que paga 2 vezes por ano, geralmente no mês 2 em fevereiro e no mês 8 em agosto. Na questão do seu lucro também tivemos uma crescente, em 2016 era 4 bilhões e atualmente praticamente 8,10 bilhões, então dobrou o seu lucro, ou seja, uma empresa que entre aspas te blindou contra a inflação. Sendo que é uma empresa com 100% de tag along, então se ela fosse vendida você receberia 100% do valor negociado, tem um ótimo free float, está no novo mercado e uma liquidez muito alta, então passou em todos os requisitos, sendo que a sua dívida é negativa. Então é uma empresa que não terá problemas com dívidas. E hoje tem uma distorção muito clara em que o seu lucro está acima da cotação. Poucos momentos aconteceram isto. Normalmente nos últimos anos, desde 2016 até 2020, a cotação estava acima do lucro. Aí em 2021, pela primeira vez, o lucro ficou acima da cotação, acabou a cotação passando e hoje novamente o lucro está acima. Então um ponto muito favorável e uma assimetria de mercado, sendo que tivemos uma crescente no seu lucro todos os anos. Claro que por causa de 2021 e 2020 da pandemia acabou decaindo, mas conseguiu se recuperar e no último trimestre já é um lucro de 2 bilhões de reais. Então uma seguradora muito rentável, ficando frente a frente com a Bradesco Seguros, porém a Bradesco Seguros é coligada com o Bradesco e não é uma empresa separada. Então comparando com a sua principal concorrente, na relação preço sobre lucro, a BB Seguridade está bem mais barata, preço sobre valor patrimonial, ela está mais cara, porém, Caixa Seguridade, comparada às suas médias, está bem acima e BB Seguridade está abaixo. Então temos também que entender nesse ponto. Questão dos dividendos, BB Seguridade está maior e tende a ficar maior também. Na relação do seu ROI e ROIC, também BB Seguridade leva vantagem, porém Caixa Seguridade acabou disparando o seu lucro, crescendo 8% ao ano, mas está dando sinais que está desacelerando. Assim como toda empresa, tem anos de crescimento e anos de investimento. Então, de fato, BB Seguridade está no seu menor patamar de PL e PVP e não tem como ignorar. Eu considero muito mais atrativo que a Caixa, por mais que são duas ótimas empresas e eu teria as duas na carteira se as duas estivessem um ótimo preço. Mas como só podemos escolher uma, BB Seguridade, ao meu ver, está mais barata. Agora no setor de seguros, eu fiquei em dúvida entre Copasa e Sanepar. Porém, pelo efeito não recorrente, que não devemos considerar como tomada de decisão, porém um ponto a mais, a ser abaixo do valor patrimonial e num PL bem atrativo, Sanepar acabou ganhando destaque. O que acontece é que é uma empresa que deu um excelente retorno em 10 anos, 435%, claro que não é garantia de retorno futuro, porém é uma empresa que reajusta receitas, através de índices inflacionários também, então é uma empresa muito sólida e que tende a continuar crescendo. O seu valor patrimonial de 0,85 ainda é bem abaixo da média e também abaixo de anos anteriores, só não está mais barata, claro, que 2022 e 2021, quando estava beirando os R$3. O seu PL de 5 vezes também não é mais barato que 23 e 22, porém, comparado aos anos anteriores, é bem mais barata. O seu payout atualmente está bem reduzido e mesmo assim consegue pagar um dividendo por volta de 6%. Então se fizer uma conta de pedreiro, ela pagando por volta de 30% consegue pagar 6% de dividendos, se ela aumentar o payout para 60%, o que não é um payout tão alto, por ser uma empresa do setor perene, pode dobrar o dividendo pagando 10, 12%.
Na relação EV sobre EBITDA, ou seja, geração de caixa comparado ao valor da firma, ela está abaixo da média e abaixo de anos também que ela estava muito cara. É uma empresa que vem mantendo um bom ROI e um ROIC satisfatório. Não é um ROIC muito alto, mas é o suficiente para essa empresa de um crescimento um pouco mais lento. É o suficiente para o seu capital render mais do que as suas dívidas. Sendo que o seu ROI é mais ou menos nesse mesmo patamar, chegou a 17%, mas ela consegue manter esse ROI satisfatório. E o seu ROIC também ela vem mantendo nesse patamar, não é um ROIC muito alto, porém, como eu disse, é um ROI suficiente. E tem um crescimento de lucros médio em torno de 7% ao ano, então é mais ou menos atrelado à inflação, já que tem reajuste dos seus lucros e dos seus serviços fornecidos. Em questão de dividendos pagos, é uma crescente, então a empresa é muito lucrativa também. E outro ponto negativo é a questão da demora dos seus pagamentos. Realmente, ela anuncia num ano e paga no outro. Então tenha isso em mente. Depois que você já tem a empresa por um ano, você sempre vai receber dividendos recorrentes, porque você irá receber o dividendo neste ano, mas com base no ano passado. Na questão do seu lucro, é uma empresa que tem os melhores crescimentos consistentes. Todos os anos vem crescendo lucros, um ano ou outro acaba escorregando, normal, mas no longo prazo é um crescimento nítido. Saiu de um lucro de 135 milhões em 2010 para atualmente 1,5 bilhão, então um lucro 10 vezes maior em questão de 14 anos. E é uma empresa ainda considerada pequena, não tem nem 10 bilhões de valor de mercado, tem 100% de tag along, um ótimo free float e uma ótima liquidez. Passou em todos os requisitos. E hoje também tem uma distorção, o seu lucro está acima da sua cotação. Então realmente um momento muito favorável, sendo que na maioria das vezes nos anos passados a cotação estava acima do lucro, ela chegou a custar R$ 7,00, tendo lucro de 1 bilhão, e hoje que tem um lucro 50% maior, ela custa quase 50% menos. E tem um crescimento nítido nos seus lucros, hoje é 1,56 bilhão, em 2019 era 1 bilhão de reais. De forma trimestral, também apresentou um crescimento comparado ao último trimestre e vem mantendo bons lucros, sendo que o seu ROI e seu ROIC também vem se mantendo em boas margens, junto com a boa margem líquida também. E comparando a Sanepar com a Copasa, ela tem melhor PL, melhor preço sobre valor patrimonial, melhor relação EV sobre EBIT e EBITDA também. O dividendo realmente ela acaba perdendo, porque tem a questão do seu payout também, que acaba sendo bem menor. Porém, na relação da margem EBITDA, a margem bruta de lucro e a margem líquida de lucro acaba levando vantagem. Na questão do ROIC, como são empresas que precisam fazer um certo investimento, o seu ROIC, a rentabilidade do seu capital, acaba sendo maior da Sanepar, porém do ROI acaba perdendo um pouquinho para a Copasa e também com crescimento de lucros menor. Mas no geral, no preço de hoje e com cenários futuros pela frente, eu considero Sanepar uma opção mais atrativa, mas Copasa não deixa de ser uma excelente empresa, uma ótima pagadora de dividendos. E o método que eu utilizo para saber se essas ações estão descontadas nada mais é do que calcular o dividendo projetado, estipular o dividendo que eu quero para poder comprar a ação, eu chego no preço teto. Para o Banco do Brasil, eu espero um lucro por volta de 37,5 bilhões, com 45% de payout. Chegaria um dividendo de 2,94. O preço teto seria 29,45 se eu quisesse 10% para comprar o banco. Então estou sendo bem criterioso. O preço atual está por volta de 27,41, então teria 7% de margem de segurança. Isso que estou sendo bem criterioso. Então é importante com ações que o seu principal retorno vai vir dos dividendos, estipular um dividendo maior para ter margem de segurança e também conseguir comprar a ação num ótimo preço. Para BB Seguridade, meu preço teto, estipulando 7,7 bilhões de lucro, então sendo bem conservador, o lucro já está em mais de 8 bilhões. Com 90% de payout, chegaria no dividendo de 3,47. Se eu quiser também no mínimo 10% para comprar a empresa, meu preço teto seria 34,65. Hoje está 32,86, teria 5,4% de margem de segurança. Agora, para a Sanepar, eu estou estipulando um lucro de 1,6 bilhão com 35% de payout, então bem reduzido. Se ela pagar um payout bem maior, cerca de 50%, 60%, pode chegar num lucro no preço teto também maior. Eu chegaria no dividendo de 37 centavos para 2024. Se eu quiser no mínimo 6%, meu preço teto seria 6,18. Então, como hoje custa 5,70, teria 8% de margem de segurança. Então o preço teto vai depender principalmente do seu lucro projetado, do seu payout e do seu dividendo que você quer para poder comprar a ação.
E por fim, a CEMIG, eu espero 5,85 bilhões de lucro, com um payout de 40%, sendo que ela já pagou payouts maiores nos últimos anos, porém sendo bem conservador, chegaria no dividendo de 82 centavos. Se eu quiser no mínimo 6% para comprar a empresa, meu preço teto seria 13,63, hoje está 12,89, então teria 5% de margem ainda. Então realmente essas 4 ações ainda teriam margem de segurança e comparado às demais as concorrentes, na questão do preço estaria mais atrativo, mas sempre verifique as perspectivas futuras, porque não adianta comprar uma ação que é boa hoje, porém os próximos resultados acabar decaindo e o preço acompanhar junto com o seu lucro. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal, você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.